Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu me chamo João Ricardo e hoje nós damos então prosseguimento ao nosso curso de Direito Civil. Nós estamos na terceira aula. Caso você ainda não seja inscrito no canal, não deixe de se inscrever, ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Deixe seu like se você gostar do vídeo e deixe sua opinião nos comentários para sugestões de novos vídeos ou de temas a serem discutidos. Hoje, então, nós vamos falar sobre a lei. Conforme nós falamos no episódio anterior sobre as fontes do direito, a lei é a principal fonte do direito brasileiro. É o principal local onde emana o nosso direito e a forma como nós podemos tomar conhecimento daquilo que é permitido ou proibido em nosso ordenamento jurídico. Afinal, o Brasil adota um modelo de legislação escrita, ou seja, facilmente hoje, pelos mecanismos de buscas, pelos nossos aplicativos ou meios de comunicação, nós conseguimos pesquisar a nossa legislação. Se a gente quer saber o que diz o nosso Código Civil, o nosso Código Penal, a Constituição, basta que nós façamos essa pesquisa e lá a gente vai encontrar todo o texto daquela normatização, daquela lei. Lembrando que quando eu digo lei, principalmente nesse vídeo, é lei sem a terminologia específica, sem se atentar a decreto-lei, o que é Constituição, medida provisória, mas eu digo lei no aspecto geral. Dessa forma, a gente pode conceituar a lei como um conjunto de regras direcionado a disciplinar os comportamentos, ditando aquilo que é autorizado ou permitido num determinado grupo social. Ou seja, é através da lei que nós vamos encontrar de forma escrita, expressa, aquilo que nos é permitido ou então aquilo que nos é proibido praticar em uma determinada sociedade, num determinado local. Dessa forma, se a gente for pensar nas características das leis, nós podemos encontrar uma série de classificações e de características citadas a depender do autor que nós nos baseamos. Mas eu venho trazer aqui aquelas características que são mais usuais que nós encontramos principalmente na doutrina, e eu estou utilizando como base para esse vídeo, assim como eu utilizo nas minhas aulas na graduação, o livro do Carlos Roberto Gonçalves, Direito Civil Brasileiro, volume 1, que fala sobre a parte geral do direito civil. Dessa forma, as características que ele traz são 5. E a primeira delas é a característica da generalidade. Ou seja, as leis elas são criadas para toda a sociedade, de forma geral, para todo aquele grupo social no qual aquela lei é aplicável. Dessa forma, nós não temos no direito brasileiro a possibilidade da criação de uma normatização legal que discipline, que atue na regulamentação de condutas de apenas uma ou outra pessoa. Dessa forma, a generalidade ela estabelece que quando nós criamos uma normatização, um regramento legal, ele deve ser direcionado a todas as pessoas de maneira distinta. Porém, algo que comumente se confunde quando nós falamos sobre a característica da generalidade é se há a possibilidade de uma normatização ser aplicável a um grupo de pessoas, desde que haja neles uma ou outra característica que os tornem um grupo. E a resposta para essa pergunta é que sim. A característica da generalidade ela não é afastada quando nós nos deparamos com uma lei que estabelece normatizações, comportamentos esperados, permitidos ou então proibidos que sejam de afetação a somente um grupo da sociedade. Mas esse grupo ele tem que ter algo que os torna semelhantes. Eu, talvez dando um exemplo, fique um pouco mais claro. Nós temos no Brasil a Lei 8.112 de 1990, também conhecido como Estatuto do Servidor Público. O
Estatuto do Servidor Público é uma lei, é um regramento jurídico que vai estabelecer uma série de normas que é aplicável exclusivamente aos servidores públicos. Afinal, aquelas pessoas que não integram o servidorismo público não têm qualquer interesse indiretamente, talvez a gente pode discutir isso, mas diretamente não tem interesse ao que estabelece o Estatuto do Servidor Público, diferentemente daquelas pessoas que são servidoras públicas. Afinal, o servidorismo público ele vai ter ali como uma das principais regulamentações legais o seu estatuto, a Lei 8.112 de 1990. Ou seja, é uma lei que é aplicável a um grupo, a um coletivo de pessoas que possuem entre si esse elemento que é indispensável, esse ponto de ligação, esse nexo causal que justifica essa normatização, que é, no caso, o servidorismo público. Nessa forma, não está afetada a característica, não está afastada a generalidade que se estabelece na normatização. As leis, elas continuam sendo gerais, ainda que elas sejam aplicáveis a um grupo de pessoas. Sempre lembrando que nós vamos encontrar sempre algum ponto de ligação entre essas pessoas que justifica a criação dessas normatizações. A segunda característica é a imperatividade. Afinal, a lei é uma imposição, uma obrigação. Afinal, nenhum de nós, nem eu, nem você que está assistindo, temos a possibilidade de escolher se nós vamos respeitar ou não aquela normatização, sem que haja, claro, uma responsabilização pela não observância. Dessa forma, a lei ela impõe condutas ou então ela impõe abstenções de prática, abstenções de condutas. Dessa forma, a característica da imperatividade, a partir do momento que uma lei ela está em vigor e vigência no nosso país, todos nós somos obrigados a cumpri-la de forma indistinta. Todos nós temos que observar aquilo que está regulamentado naquela legislação. Assim, então, quando uma lei exige uma ação, ela impõe algo, ou seja, nós somos obrigados a fazê-la. Por outro lado, então, quando a lei deseja estabelecer uma abstenção, ela traz um mandamento de proibição. Isso é a imperatividade. A lei ela é imperativa, ela estabelece. É aquilo e ponto. Dessa forma, isso limita muito daquilo que está dentro do nosso livre-arbítrio, ou seja, nós devemos necessariamente nos pautar por aqueles conjuntos de regras e normatizações, afinal, as leis são gerais e são imperativas. Isso vai muito ao encontro daquilo que nós pensamos por segurança jurídica. Afinal, estar num estado, estar num país que estabelece uma lei de forma geral e imperativa a todos, nos garante, ainda que de forma volátil, digamos assim, uma segurança jurídica. Nós sabemos quais são os comportamentos permitidos ou proibidos das pessoas e isso vai também ao encontro dos nossos direitos e dos direitos de terceiros. A terceira característica que o professor Carlos Roberto Gonçalves traz é o autorizamento. O que seria isso? A partir do momento da violação de um direito nosso, a lei, as leis, de forma geral, nos autorizam a buscar a reparação justa e estabelecida na legislação. O autorizamento nos permite, a partir do momento da violação de um direito, buscar a reparação desse direito violado ou até mesmo uma indenização pelo direito que foi violado. Dessa forma, desde que nós desejemos dessa forma,
ou seja, é uma autorização, não uma obrigação. Nós podemos, quando uma pessoa estraga um bem nosso, quando viola um direito contratual, de buscar a reparação judicial desse direito, ou então buscar ali o ressarcimento. Desde que o direito tenha sido violado, nasce para nós a autorização de buscar uma reparação equilibrada e também, é claro, uma indenização pelo direito violado. Tudo a depender, por óbvio, daquilo que a legislação estabelece. Vão haver algumas situações em que possíveis reparações ou então pagamentos de indenizações são afastados. E isso são questões que nós veremos em outras aulas futuramente. Mas dessa forma, o autorizamento é uma permissão jurídica, uma permissão legal que a lei nos dá, de que a partir do momento que nós temos um direito violado, nós podemos, sem dúvida alguma, buscar essa reparação ou então uma indenização equiparada do direito, daquele bem jurídico violado. A quarta característica que nós vamos trazer aqui é a característica da permanência. Em regra, as leis brasileiras, elas entram em vigor e assim permanece, tendo vigência até que outra lei venha e a revogue. Dessa forma, quando nós temos a criação de uma lei, a regra principal é que essa lei ela vai permanecer sendo aplicada naquele contexto social, naquela sociedade, até que ela seja revogada. Existem poucas exceções de leis que são criadas de maneira temporária. São os casos em que uma normatização ela é criada com a finalidade de suprir um problema muito pontual, algum problema ambiental, alguma catástrofe que aconteça que justifique a elaboração de uma legislação de forma imediata, mas que muitas vezes vai servir somente para aquele momento, para aquele contexto social. A partir do momento da extinção daquela situação que justificava essa legislação, muitas das vezes essas normas temporárias elas deixam de ter vigor e vigência. Mas então, a característica da permanência estabelece que as leis no Brasil, em regra, elas são criadas para que durem aí um tempo considerável ou fiquem ali sendo aplicadas por um bom tempo. Claro, tudo vai depender do motivo que aquela lei foi criada, quais são as suas justificações e também qual é a sua implicação, o que diz aquela lei sobre o assunto que ela vai tratar. Tudo isso deve ser considerado, mas em regra, as leis têm a característica da permanência, elas vão continuar ali tendo vigor e vigência até que outra lei a revogue ou a modifique. E como última característica das leis é a emanação pela autoridade competente. As leis, elas não podem ser criadas de forma arbitrária e principalmente de forma afoita, sem a observância de uma série de regramentos que são estabelecidos na nossa legislação, em especial na Constituição, para que as leis sejam criadas. Ou seja, se eu tenho um interesse em uma determinada lei, não posso eu criar uma lei, ir lá publicar e a partir do momento que aquela lei entra em vigor, obviamente. Dessa forma, a emanação da autoridade competente, isso quer dizer o quê? Que as leis elas são criadas exclusivamente pela autoridade competente, União, Estados, municípios. Dessa forma, vão haver temas que é possível o município legislar, outros o Estado, outros a União, outros os entes federativos de forma concorrente. Mas pegando a União em especial, por exemplo, nós temos o artigo 22 da Constituição que estabelece que é competência privativa da União estabelecer normas, criar leis sobre o direito civil. Ou seja, os estados e os municípios não podem criar leis no direito civil que sejam aplicáveis a toda a coletividade, a todo o país.
Dessa forma, somente a União, através do processo legislativo competente, que a gente vai ver lá em direito constitucional, que é possível criar leis sobre o direito civil. Isso é emanação da autoridade competente. Somente aqueles entes federativos estabelecidos na Constituição podem criar leis. E aí, a depender do assunto, nós vamos ter ali uma variação dos entes federativos competentes para essa missão. E com isso, nós chegamos ao final da nossa terceira aula, onde nós falamos sobre a lei, seus conceitos e suas características. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, inscreva-se no canal caso ainda não seja inscrito e deixe sua opinião nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo e até lá!